Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Yuri, sou analista na V10 Investimentos e hoje eu estou aqui, com a Fernanda Nogueira. Ela é sócia e responsável pela área de RI da gestora Luminus Capital. Bom, talvez poucos conheçam a Luminus e a gente está aqui justamente com o propósito de conhecer melhor essa casa, que começou lá atrás, em 2010, como um clube de investimento. Em 2012 virou uma gestora e que hoje administra o fundo Luminus FIA, que está com PL, Fernanda, você me corrige, vocês estão com mais ou menos 80 milhões de reais? Como que é? A gente já está com 85 milhões de reais. Ah, beleza. Então, para dar início, eu gostaria que você primeiro contasse brevemente a história de você até aqui, um pouco do seu trabalho frente à Luminus. Bom, eu me juntei a Luminus no final do ano passado, tá? Eu tenho um background diferente, né? Porque a minha experiência é sempre do mundo corporativo. Eu fazia parte de relações com investidores, mas do lado empresa, né? Então, eu fui RI da Brasil Telecom, lá nos idos de 2000. Na sequência, eu fui Souza Cruz, mas aí numa área muito mais de controle interno e governança. Em 2005, eu fui para uma consultoria de relações com investidores chamada MZ Consult, e aí lá eu assessorei várias empresas no processo de abertura de capital. Fiquei lá até mais ou menos 2013. Em 2013, eu fui para o Grupo Rodobens. No Grupo Rodobens, eu era responsável pela área de relações com investidores e planejamento financeiro. Fiquei na Rodobens até 2018. Em 2018, eu fui para a Gafisa. Na Gafisa, eu era responsável pela área de relações com investidores, conselheira em Alphaville, e eu negociei o desinvestimento da Gafisa em Alphaville. E quando chegou aí no final de 2019, foi quando eu tomei a decisão aí de me juntar a Luminus para poder ajudar a estruturar a área comercial. Por quê? A gente tem 10 anos mais de 10 anos de histórico, tá? A gente começou atrás como um clube de investimento, como você mesmo mencionou, em 2012. A gente virou uma gestora, mas ainda era uma gestora muito focada só na administração de recursos próprios e de pessoas relacionadas. A gente começou a institucionalizar e profissionalizar de fato a gestora em 2000 e final de 2000, o Gabriel Marzotto, que foi responsável, inclusive, por estruturar os processos na Velt, a antiga M-Square. E aí, em 2019, final de dezembro de 2019, só quando eu me junto a alunos, justamente para estruturar essa iniciativa comercial e de novos negócios, que era tocada pelo gestor. Então, com isso, encerrou todo o nosso processo, né, de institucionalização da gestora. A primeira pergunta é como que é estruturada, a estratégia de investimento lá da Luminus, como que é essa metodologia dentro da casa para escolher os ativos? É uma casa fundamentalista, mas vocês trabalham com alguma pitada ali de análise técnica, os movimentos eles são mais de longo prazo ou uma mistura com algumas coisas pontuais de stock picking? O estilo é mais bottom-up, mais top-down? Como que é isso tudo? Bom, a gente tem 3 diferenciais, tá? A forma de investir, o nosso processo de tomada de decisão e a questão do alinhamento, tá? Então, como é que aí começando até te dando uma cor de como a gente funciona? Como é que é a nossa forma de investir? A gente a gente é focado sempre, olhamos sempre para a margem de segurança, que é sempre considerando premissas conservadoras e sempre o cenário com a possibilidade de parar de dar errado. Ele não precisa dar certo, tá? Por exemplo, um exemplo nosso, quando a gente entrou lá em 2015 em Banco do Brasil, governo Dilma, o Banco do Brasil estava numa situação extremamente complicada, que ele tinha ou que receber aportes do governo ou realmente se estruturar e melhorar operacionalmente, enfim, passar por uma reestruturação. Como o governo estava, na época, quebrado, o que aconteceu? Ele, de fato, teve que implementar e se estruturar melhor, melhorar a governança, melhorar processo, e foi aonde a gente investiu. Em 2016, ele foi uma das maiores contribuições do fundo, e a gente carregou essa posição aí até fevereiro de 2020, tá? Então, é só para dar uma ideia do que a gente chama esse cenário de dar errado, né? De parar de dar errado. A gente tem sempre uma visão independente, sem preferência e sem preconceito, e a gente busca sempre
os melhores investimentos, não necessariamente as melhores empresas, porque no final do dia a gente precisa ganhar dinheiro, né? Eu preciso ter o melhor retorno. Passando agora para o nosso segundo diferencial, é a questão do processo, tá? A gente tem um processo de diligência extremamente interativo, longo e profundo, sempre embasada, e o processo de decisão ele é sempre colegiado. Essa decisão ela nunca é monocrática. Sempre todos os investimentos são aprovados pelo comitê de investimento. E aí, como é que funciona o nosso processo de investimento? Hoje a gente tem mais ou menos na Bolsa 400 empresas listadas. Então, a gente passa por um filtro de liquidez, tá? A gente simula um veículo hipotético de uns 500 milhões, e aonde nesse veículo eu preciso conseguir desinvestir toda a posição, 50% da posição em uma janela de investimento, que são 20 dias úteis, e 100% do fundo em até 3 do nosso horizonte de investimento, de 400 ações para 120 ações. Nessas 120 ações, a gente tem principalmente os filtros qualitativos e quantitativos, a gente chega num horizonte de 80 empresas. Então, hoje, a nossa cobertura são de 80 empresas, dividida em 4 células de investimento. Então, cada célula cobre mais ou menos 20 empresas, tá? E aí, o que acontece? Você tem os analistas acompanham essas empresas e provocam o comitê, quando identifica alguma oportunidade de investimento. E aí, esse case é levado para o comitê, discutido, e aí o comitê aprova. E aí, quais são os tamanhos pequena, que ela é de até 5%, e o que o ativo precisa ter? Só a margem de segurança. Uma posição média, que é de até 10%. Aí, para ser classificada nesta posição, você precisa de ter uma franquia relevante que tem que ser tangibilizada, mensurada. E uma posição grande, que é de no máximo até 15%, e ela precisa ter, o ativo precisa ter margem de segurança, franquia, e a gente precisa ter uma visibilidade da convergência do preço corrente ao valor justo, tá? E é o comitê que carimba o tamanho das posições. Hoje, a gente tem um time aí de investimento bastante sênior, tá? Se você olhar, são um time de 6 pessoas. Se você olhar a experiência de consolidada de todos eles, a gente tem mais de 70 anos, só olhando ações Brasil. Então, esse é um pouquinho do nosso frame de investimento e do nosso time. Enfim, só para poder fechar o nosso terceiro diferencial, é uma questão que a gente tem do alinhamento, tá? A gente tem um único veículo, uma única estratégia, uma condição uniforme. Eu, como sócia do fundo, invisto nas mesmas condições de qualquer outro investidor. E hoje, a gente tem uma concentração de recurso proprietário muito grande. Então, os principais sócios são gestores e maiores investidores do fundo. Então, você tem um alinhamento muito grande entre os sócios, que são gestores, e os demais investidores. Muito bacana, eu acho que deu para entender bastante a filosofia ali e tudo. E entrando até na margem de segurança que você falou, né, que é uma das filosofias que vocês têm aí, com todo esse alvoroço aí que vocês estavam lá no início do ano, né, quais eram as principais apostas, visto a margem de segurança das empresas que vocês enxergavam na época, e o que mudou hoje? A margem de segurança para vocês, ela aumentou, diminuiu, se manteve? Como que está essa dinâmica na Lumos? O que aconteceu? Tá? Vou te contar um pouquinho do que a gente fez nessa crise, tá? Primeiro, quando chegou lá em março, a gente acha que você criou uma oportunidade única de investimento. Porque quando você chegou em março, você teve uma correção muito forte de todos os ativos, e quando isso acontece, essa correção ela é um pouco irracional, né? Então, o que a gente fez? A gente aproveitou também para fazer todo um rebalanceamento do portfólio e compor um portfólio que a gente chama aí um pouco, depois até eu até compartilho com você, um portfólio que a gente chama de um portfólio 5 estrelas, tá? Só com empresas com uma capacidade diferenciada de composição de valor e empresas que a gente acredita que ou se beneficiariam desse momento ou que sairiam mais fortes dessa crise, tá? Então, começando aí das principais movimentações que a gente fez, tá? Em fevereiro, a gente tinha uma posição de Gol, e a gente teve um tempo atrás posição de Azul, depois trocou por Gol. Só que quando você chega ali em fevereiro, você entrou em todo aquele cenário, valorização do dólar,
a questão do preço do petróleo, pandemia, a gente entende que a gente perdeu a visibilidade dos fundamentos do ativo. Então, a gente estopou a posição de Gol na quarta-feira de cinzas. Tá? O papel caía mais ou menos aí uns 12%, a gente vendeu 27%, depois ele chegou até, se não me engano, a R$8, tá? E a gente não comprou. Por quê? Porque a gente compra um papel, como eu te falei, se ele tem margem de segurança. Não é porque o papel cai. A R$8 naquele momento não fazia sentido. A gente continuava sem visibilidade. A gente tinha uma posição de Edux e Cogna, tá? Que são empresas de educação. A gente entendia na época que se investir no setor, numa retomada da economia, as pessoas tendem a se educarem mais até para almejar um crescimento profissional. Só que na hora que você entra na pandemia, o que acontece é exatamente o contrário, você começa a aumentar o nível de desemprego, né? Então, o macro ficou ruim, e quando você olha a questão do pricing power, todas essas escolas foram pressionadas na pandemia a dar desconto. E quando você olha o retorno do isolamento, você tem perda de escala, você vai ter que ter um espaçamento maior. Então, ficou um ambiente muito desafiador. E aí a gente tomou a decisão de desinvestir desse setor. Em março também, a gente fez uma troca de ativos no segmento que a gente chama de saúde e beleza. A gente tinha uma posição de Sul América, a gente trocou por GNDI, o Grupo Notre Dame. Tá? Por quê? Porque naquele momento, em março, a gente entendia que teria um aumento muito grande da sinistralidade por conta do Covid. E uma empresa que ela é verticalizada, como o Grupo Notre Dame, que ela tem a sua própria rede de hospitais, ela tem controle sobre os procedimentos, diferente de uma Sul América. E em abril, a gente desinvestiu de banco, tá? Banco, se você pegar nosso histórico aí, a gente sempre carregou posição de banco. A gente estava lá atrás, teve Banco do Brasil, até o final do ano passado, a gente tinha Banco do Brasil e Bradesco. Em fevereiro, a gente trocou Banco do Brasil por Itaú, e no começo do ano a gente desinvestiu de Bradesco. Quando chegou em abril, o que a gente enxergou? Porque a gente desinvestiu de Itaú. Você começa a ter um ambiente muito mais desafiador, porque você tem a questão, obviamente, de uma tributação muito forte de contribuição social, de aumento da alíquota, 50% da contribuição social, o cap da taxa de juros do cartão de crédito e do cheque especial. E, além disso, você começa a ter uma questão da inadimplência dos bancos, você também não consegue mensurar. E quando você olha para o cenário macro, um pouco dentro até alinhado com a nossa forma de tomar decisão de investimento, né, que eu te falei da margem de segurança. A margem de segurança, como eu te falei, é a diferença entre o valor do ativo e o preço corrente, baseada em 3 pilares: crescimento de lucro, dividendo e reprecificação do ativo. Quando você olha para a questão de bancos, o mercado bancário ele já é um mercado muito penetrado. Então, para você ganhar share, você vai ter que dar uma cotovelada no seu concorrente aí. E num ambiente onde você está em recessão, dificilmente bancos crescem lucro esse ano, tá? Esses 2 próximos anos. Dividendos, eles estão limitados, tem uma regulamentação do Banco Central que limita a distribuição de dividendo pelos bancos. Então, qual que é o único pilar dentro de margem de segurança que resta? A questão do re-rating. De fato, o banco está barato, mas esse é o único pilar. Quando eu olho os outros ativos que eu tenho no mercado, eu tenho outros setores, outros ativos que me dão uma margem muito maior de segurança, tá? Então, esse foi o racional para o desinvestimento de Itaú em abril. E aí, quais foram os nossos principais investimentos? Quando chegou em março, a gente adicionou ao portfólio o Raia Drogasil, né? E aí é uma empresa que claramente ela se beneficia desse momento de pandemia, e sem contar que ela é uma empresa com um histórico de execução muito forte e num mercado muito pouco penetrado, né? A Raia Drogasil, acho que ela tem menos de 10% de share, tá? Então, mesmo no momento de recessão, ela consegue, com o mercado total reduzindo, ela ainda consegue ganhar share.
e, obviamente, se beneficiou da pandemia por toda a demanda por medicamento que aconteceu ao longo desse período. Em abril, a gente adicionou ao portfólio Natura, tá? A gente entende que existe muito ganho de sinergia da fusão que foi feita com a Avon, tá? Então, esses foram as principais adições que a gente fez aí ao longo de abril, março e abril. E aí a gente chega no portfólio que a gente tem aí ao final de maio, tá? O que está marcado de pontilhado de verde foi o que a gente adicionou em maio e o que está em X é o que a gente desinvestiu em maio. Quando a gente olha o nosso portfólio como um todo, ele está dividido em 5 grandes segmentos, tá? O principal deles, que é o coração do nosso portfólio, é o consumo doméstico. Aí você pode me perguntar e falar, poxa, Fernanda, mas você acabou de me falar que a gente está entrando numa recessão e vocês estão alocando aí metade do portfólio em empresas de consumo doméstico. Só que todas essas empresas, todas elas têm um mercado pouco penetrado, um market share pequeno, então elas não dependem de crescimento de PIB para ganhar share. Tá? E aí, dentro de consumo doméstico, a gente está dividido aí em 4 teses. Tá? A primeira delas, e a principal delas, é a tese secular da penetração do varejo online no varejo como um todo, tá? E a gente já tinha essa tese, e agora, com a pandemia, isso só exponencializa, tá? Inclusive com mudança de hábito, porque muitas pessoas que nunca tinham feito compras online, e aí tinha aquele medo de clonar o cartão, de não chegar, enfim, acabaram sendo obrigadas a fazer e adquiriram e tiveram uma mudança de hábito, né? Porque é uma compra onde você consegue comparar preços, você tem muito mais disponibilidade de produtos, enfim, essa pandemia reforçou ainda mais a nossa tese da penetração do varejo online. Quando você olha, hoje a penetração do varejo online, no varejo como um todo, ela é próxima de uns 5, 6%, tá? E essa mesma penetração, ela era nos Estados Unidos há 10 anos atrás. E quando você olha o crescimento pré-pandemia, eles multiplicaram por 3. Então, a gente acredita muito que a gente tem uma capacidade aí de multiplicar essa penetração do varejo online no longo prazo por 3, como aconteceu nos Estados Unidos. Só que lá você teve uma grande consolidadora, que foi a Amazon, e aqui no Brasil a gente entende que você tem outros players, que vão ser mais de um player que vai ser consolidador, como Lojas Americanas via B2W, Magazine Luiza, Mercado Livre e, em menor escala, via varejo. Tá? Então, falando um pouco dos ativos aí da parte da tese do e-commerce, a gente tem Lojas Americanas junto com B2W. B2W, ela surfou essa crise super bem. Quando você compara o volume de vendas delas, o volume de venda e o GMV, em abril, ano contra ano, só para te dar uma perspectiva, cresceu 100%. Lojas Americanas, as lojas físicas dela, ela foi, de certa forma, beneficiada, porque foi tratada como uma loja de conveniência, então ela não precisou fechar, ela manteve as lojas físicas abertas. E o ticket médio dela, aí, que era na casa de uns R$40, subiu de 40 para 70. Magazine Luiza, eu acho que foi uma empresa que, sim, a parte física sofre, mas ela usou essa crise para fortalecer seus principais pilares competitivos. Então, eles colocaram eles implementaram um projeto que eles chamam de 50 semanas em 5, chamado Parceiro Magalu. Esse projeto, o que era? Eles criaram uma plataforma que permitia aos pequenos varejistas plugarem no marketplace da Magazine Luiza. E, nesse período, desde o início da pandemia até hoje, eles estão mais ou menos com 300 mil sellers na plataforma. Tá? E quando você compara as vendas online dele no abril, ele abriu ano contra ano, eles cresceram aí por volta de 138%, e quando você olha a comparação do mês de maio, também ano contra ano, cresceu mais de 200%. Então, é uma empresa que claramente vai sair muito mais forte dessa crise. E, Fernanda, só te interromper rapidinho. Magazine Luiza é uma das maiores posições, se não a maior.
Tá Ela é a certo? maior exposição. Em maio, na posição do final é que hoje já mudou um pouquinho, mas Uhum. em maio ela era a maior posição, no final de maio ela era a maior posição do fundo. Dia 31 de maio ela era a maior posição. Isso, Então, e exato. vocês continuam achando que ela é assim, uma empresa, a margem de segurança ainda está muito alta? Como Ainda é que a margem de segurança ainda está muito confortável, tá? É, todos, a gente tem uma visão muito otimista desses papéis, todos eles permanecem hoje. O que cresceu foi Via Varejo, foi uma posição por questão de valorização, não foi nem que a gente comprou, tá? Via Varejo Aham. valorizou muito. Então, ela roubou a primeira posição da Magazine Luiza. Ah, beleza. É, até tocando um pouco nesse papel, o que que vocês enxergam nessa tese? É um movimento parecido com o que a Magazine Luiza, né, De fez Via Varejo? deslanchar, de ver varejo, Não. fez O deslanchar nosso a call Magazine Luiza ali, o turnaround, como é que é? é isso. O nosso call de Via Varejo, ele é um pouco diferente, né? Quando a gente se posicionou em Via Varejo, era um call muito mais de turnaround. Tanto que se você ficada dentro de consumo doméstico, dentro de varejo como as outras. Ela está dentro de commodities, porque a gente chama empresas de commodities e sem franquia. Então, a gente entendia que Via Varejo era uma empresa sem franquia por ser um case de turnaround e o management, até aquele momento, não tinha se provado. Só que quando você começa a ver no passado recente, o management vem se provando, o resultado de Via Varejo vem muito forte, eles se posicionaram muito bem dentro da crise. Óbvio que ele não tem o nível de e-commerce que uma Magazine Luiza tem ainda. E ele tinha uma questão também, que a estrutura de capital deles não era tão alinhada quanto a das outras. Tá? Todas as outras varejistas são caixa líquido e Via Varejo não era caixa líquido. Só que com essa oferta que eles estão fazendo agora de quase 5 bi, com certeza eles vão equacionar a estrutura de capital. E aí a gente está no momento, inclusive, de discutir, de tirar exatamente Via Varejo da classificação de commodities e colocar dentro de varejo como um todo. Tá? Mas o nosso call inicial disso era um call de turnaround. Não, bacana. E eu estou vendo a Zetec aqui com um xizinho, né? Você pode falar um pouco mais dessa tese? Por que vocês saíram dela? A Exetec foram dois motivos. A gente gosta muito gostava muito de Trisul e Exetec, tá? Porque a gente entendia que eram incorporadoras caixa líquido bem posicionadas e por serem caixa líquido elas conseguiriam tranquilamente passar por esta crise. O desinvestimento de Exetec teve duas razões, tá? Estreitou a margem de segurança, ou seja, o papel andou. E aí ele estreitou a margem de segurança. E aí eu não tenho amor ao jogo, tá? Aham. Eu tenho que vender. E ela tem um ticket muito alto. Nesse momento de recessão também é um ponto de atenção. E até te dando um spoiler aí do próximo mês, a gente desinvestiu de Trisul também. Mas também foi o mesmo racional. Trisul valorizou muito Aham. recentemente. E aí, estreitou a margem de segurança, não tem o que fazer. É. Tem que botar o E, dinheiro no bolso. e o fundo hoje, vocês têm posições no exterior? Para vocês vale mais a pena estar Não, exposto lá fora, principalmente nesse momento? Não. não, na Só... verdade, a gente investe em ações, a gente pode investir em ações lá fora até meados de maio, a gente não podia, porque o nosso fundo era adaptado para RPPS, então não podia investir em ações lá fora. A gente fez uma alteração, um ajuste no regulamento que nos permite investir em ações lá fora. Mas a gente não vai investir, por exemplo, em Apple da vida, em Google. O nosso foco é investir em ações eventualmente listadas lá fora, mas que tenham pelo menos mais de 50% da receita atrelada ao Brasil. Tá? Ah, Então, o que bacana. a gente fez foi flexibilizar o regulamento para possibilitar a gente olhar XP, a AFIA, a Dourado, enfim, Uhum. todas as empresas têm boa parte relevante do negócio delas linkadas ao Brasil, mas que estão listadas lá fora. Entendi. E derivativos, vocês usam tanto Nada. para proteção, Não, alavancagem, nada? não. Não, e a gente pode usar, por exemplo, num momento específico. Se eu tiver uma situação específica de estresse, por exemplo, uma eleição, e eu tenho eventualmente o que aconteceu com a gente. A gente tem uma eleição e eu tinha Banco do Brasil. E aí eu tinha um momento binário, né? Que foi a última eleição.
Aham. Eu não queria acordar com o Banco do Brasil eventualmente, se a Haddad ganha, eu não queria acordar com descoberto em Banco do Brasil, por exemplo. Então, a gente fez aí a gente, nessas situações, a gente faz derivativo para proteger. Mas a Aham. gente é muito cartesiano. O que não está investido em ações, está investido em caixa, tá? A gente Beleza. não faz juros, a gente não faz câmbio. A gente é o que a gente sabe fazer, é Aham. selecionar ações. E na filosofia de vocês, né, vocês adotam mais a concentração de ativos. É uma das filosofias, até no site Isso, vocês mostram isso. isso. E aí, com isso, me leva a pensar que vocês têm grandes convicções na carteira. Como que funciona Exato. isso? Vocês têm um contato muito próximo, praticamente diário ali com as empresas, isso aumenta mais o risco do FIA, diminui? Como é que Não, é? eu acho que o nosso processo como a gente falou, ele é longo, profundo e muito interativo. Então, assim, e a gente tem um contato, a gente brinca como são 20 papéis, né, por célula, e na carteira a gente tem em média aí uns de 16 a 20 ativos. Então, aí cada célula aí tem, de uma forma grosseira, 5 ativos Aham. investidos, né? Então, você tem um contato meio que sempre, a gente brinca que é semidiário com as empresas, justamente para buscar ter uma informação diferenciada, tá? Não é uma informação privilegiada, é uma Aham. informação diferenciada. Então, a gente está sempre em contato com a empresa, com stakeholders, para poder conseguir tomar a melhor decisão de investimento, tá? Claro, claro. Inclusive, o time de gestão, ele é avaliado pelo número de ideias novas que ele traz via essas reuniões ou reuniões para reforçar a convicção, tá? Não, bacana. Recentemente a gente viu aí, né, uma grande alta no nosso risco país, e isso faz com que o fundo procure por setores mais resilientes. O fundo ele se posiciona setorialmente ou não? Não. A Não. gente tem essas grandes teses, mas a gente não faz com macro, tá? Eu tenho outra pergunta aqui. Vale também é uma posição forte do fundo, né? Porém, vocês diminuíram essa exposição nas últimas semanas na empresa. Sim. Qual que é o racional por trás disso? A Vale, ela foi, né, uma das empresas mais resilientes na pandemia, uma das que mais segurou ali a Sim. cotação. Ela perdeu margem de segurança na visão de Não, vocês? não, é que a gente trocou a posição de Vale porque a gente entendia que tinha outros ativos que tinham uma margem maior, mas o case de Vale, a gente tem uma visão muito positiva em relação a Vale. É basicamente um case de China, né, que é o maior consumidor da commodity, né? Então, assim, China foi o primeiro país a entrar na pandemia e, obviamente, é o primeiro a sair. Você já começa a ver recuperação na China. Uhum. Então, esse era muito o racional por trás de Vale, tá? E aí ela subiu muito, aí ela também começa a ficar relevante no fundo. E a gente achou que faria mais sentido reduzir um pouco a posição e alocar em outros ativos. Ah, não, bacana. E sobre a rentabilidade do fundo, para finalizar ali, vocês estão consistentemente, desde a criação do FIA, acima do Ibovespa, né? Isso. Se você puder falar certinho os números e a que se deve esses resultados, quais diferenciais. Os diferenciais você já até mostrou muito da Luminos, mas falar um pouco sobre os números. Tá. Bom, aí eu vou até te dar um número da pandemia, tá? E aí um pouco do que a gente, como eu te disse, a gente criou um portfólio, uma capacidade, uma composição de valor diferenciada, tá? É, e quando você aí olhando esse portfólio nosso como um todo aí, como é que a gente acredita olhando ele como uma hold? Que ele se tudo acontecer da forma que a gente projeta, a gente tem um retorno analisado aí de 28%, dos quais esse 28% é composto 27% por aumento de lucro, 2% de dividendo yield e uma reprecificação aí de menos 1%. Uhum. Agora, quando você olha, essa é a nossa carteira, né? É a nossa projeção. Mas quando você olha a execução, se você pegar aí, desde 23 de março, tá? Que foi o low da Bolsa, até 29 de maio, que foi o fechamento desses números aí, a Bolsa valorizou aí volta de 38%, tá? O nosso fundo andou 45%. Uhum. Então, é uma composição muito diferenciada, né, de valor. Com A gente gerou certeza. um alfa muito bom. Não, com certeza. Ô, Fernanda, você tem mais alguma coisa para mostrar para a gente aí? Alguma coisa interessante? Alguma coisa que você quer acrescentar?
Não, bom, esse é um pouco, aí era falar um pouco, como eu já falei, da concentração do fundo, do grande alinhamento que a gente tem, né, Aham. com os investidores, e a gente tem um relacionamento, deixa eu ver se eu consigo abrir uma outra apresentação aqui. Enfim, como é que é a distribuição do nosso passivo hoje, né? Então, a gente tem aí 56% de recurso próprio, Family and Friends. Uhum. Por que plataforma, a gente tem 28% de plataforma, mas quando eu falo 28% de plataforma, a gente tem principalmente uns 6 relacionamentos, tá? Apesar de ter mais de 300 e poucos CPFs, o que acontece é o seguinte, tomadores de decisão são agentes autônomos parceiros que a gente tem há um tempo e que é uma relação de confiança que a gente veio construindo. Então, isso, Uhum. durante essa crise, nos deu muito conforto, porque a gente praticamente não teve resgate, tá? Para não te falar que eu não tive Bacana. resgate, eu tive aí 7 ou 10 resgates, que não dá R$ 150.000. É, Então, muito pouco. foi muito pouco. E os outros 17% aí são fundos, né? Family Office, Fund of Funds. Então, Aham. esse é um pouco a nossa cara, tá? Eu não sei se você tem algum questionamento. Eu acho que assim, a apresentação foi muito legal. Eu acho que eu consegui entender bastante a filosofia de vocês. Já vinha lendo, né, um pouquinho. Mas eu acho que eu entendi bastante. Primeiro, margem de segurança é imprescindível. E aí, só entrando em outra pergunta, essa margem de segurança, então, primordialmente para vocês, é valuation, né? Uma empresa, Evaluation. E uma bota empresa barata, é, por valuation, uma empresa muito barata, não tão excepcional assim, ela é bem mais isso. atrativa do que uma empresa líder de setor que está com um múltiplo caro. Isso. Eu sou sensível a preço, eu preciso ter retorno. Aí você vai me Aham. dizer o seguinte, putz, mas você vai investir no ativo de segunda linha? Eu não tenho problema com isso. É óbvio que esse ativo não vai poder ser 10% do fundo. Eu Aham. vou ajustar o risco no tamanho da posição. Seria Mas ali, um ativo como esse seria a posição pequena, de até 5%, né? de até 5% e se bobear 2%, enfim. Aham. A gente ajusta o risco no tamanho da posição. Eu acho que deu para entender bastante a filosofia de vocês. Achei muito bacana. Então, assim, se você não quiser acrescentar mais nada, se for isso mesmo que a gente tinha para falar, a gente fica por aqui, né? Eu gostaria de Perfeito. agradecer mais uma vez aí o bate-papo com você, que vocês continuem realizando um brilhante trabalho. E aí gostaria de agradecer também a presença de todo mundo, né, que assistiu a gente. E é isso. Muito obrigado, Fernando. Obrigada. E qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me Beleza. ligar, se quiser discutir algum case, estou à disposição.